Queria que você falasse um pouquinho disso. A Ferdi acabou voltando um pouco atrás, depois deles terem falado que, que ele não tinha tido grandes problemas na partida. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acha que alivia um pouco essa situação ou é mais do que obrigação da federação suspendê-los? Boa tarde a todos. O erro foi muito grave, né? E o que nós queríamos, na verdade, primeiro é que a lesão não fosse tão séria, que não tivesse a necessidade de perder o João por muitos jogos e, enfim, que não tivesse fratura nenhuma. E depois é que tivesse sido feito, cumprido a regra de verdade, né, no jogo, porque é ali que nós estávamos disputando os 3 pontos. Agora adianta pouco para a gente. Lógico que ele vai pagar por um erro grave que ele cometeu, mas o que nós queríamos mesmo é que fosse feito no momento da partida. Por isso, eu não sei se vocês me viram no banco, por isso aquela insistência que eu tive com o quarto árbitro. Valentim, boa tarde. Domingo, todo mundo ainda estava um pouquinho de cabeça quente, situação do João Paulo acontecendo naquele momento. Tu comandou uma atividade ontem, daqui a pouco vai comandar mais uma. Como está o clima entre os jogadores? O que você já conseguiu colocar na cabeça dos jogadores? Porque a gente sabe a situação do João Paulo, ele é um jogador muito importante para todos dentro do elenco. Mas como está o clima entre os jogadores já pensando na semifinal de amanhã? Não, o treino ontem já foi bom, né? Aqueles que não jogaram e que jogaram menos. Eu já gostei. O ambiente, ele tem que... O futebol, eu falei isso para vocês, acho que 2 vezes, se eu não me engano, que ele não te dá muito tempo de ficar curtindo a ressaca de derrotas ou comemorando muito a ressaca de vitória também. Então, você tem que reagir rapidamente. Agora, o João, a gente já sabe toda a história, que perdemos esse líder nosso, mas a gente precisa... o campeonato continua, então a gente precisa dar uma resposta para a gente, para o nosso torcedor, para o próprio capitão do time, para o João, e forte amanhã contra o Vasco da Gama. Valentim, boa tarde. Você já tem definido quem deve ser o substituto do João Paulo, mas queria saber se você tem informações para nos passar sobre o Chiesa, como é que está, se ele fica à sua disposição para o próximo jogo. Eu já tenho uma equipe na cabeça, os 11, e eu vou esperar até o final, junto com o departamento médico e a nossa fisiologia, para ver se eu vou ter esses 11 aí à disposição. Então, não só o Chiesa, mas todos aqueles que jogaram, como a gente tem um jogo com poucas horas para recuperar, eu vou esperar até o final, o departamento médico me passe tudo aquilo para depois eu tomar a minha decisão. Valentim, boa tarde. Queria saber de você o que muda na sua formação, o time que você vinha colocando a campo, com a presença do João Paulo, em todas as partidas até aqui sob o seu comando, sem ele agora, e o Botafogo vai ter uma postura um pouco diferente, porque entra em campo já com um resultado desfavorável, já que o empate acaba favorecendo o Vasco da Gama para chegar a essa decisão de Taça Rio. A gente tem alguns jogadores ali que vão fazer essa função de segundo volante, hora primeiro, que com o João e com o Lindoso eu já tinha falado isso para vocês, eu acho, a gente vai alternando ali, hora um faz primeiro, hora um faz segundo. A gente tem o Marcelo que entrou nesse jogo, nós temos o Gustavo também que pode fazer essa função, daqui a pouquinho a gente vai recuperar, também já começou a treinar com a gente ontem o Matheus. Enfim, então são jogadores ali que são donos da posição e eles daqui a pouquinho têm que estar prontos para começar jogando. A gente falava de decisão sensata, do afastamento aí temporário do árbitro da partida, e o Rildo também foi denunciado hoje pela Procuradoria do TJD. Você já foi jogador de futebol e existe a possibilidade dele ser suspenso até a volta do João Paulo aos treinamentos. É também uma decisão sensata hoje dentro do futebol, uma medida como essa, até mesmo para alertar os atletas dentro de campo? Nós estamos falando de uma falta que ocasionou 2 fraturas, né? Então, eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Depois, se ele teve a intenção ou não, eu até acredito que não o conheço, mas foi uma entrada violenta. Aí
o jogador cometeu uma entrada violenta, ele tem que depois, as pessoas da função têm que ver ali o que cabe a ele ou não. Valentim, o fato de ter o mesmo adversário na sequência e depois de um jogo com lances marcantes como esses, você acredita que, de certa maneira, um árbitro, em primeiro lugar, pode se sentir pressionado, de certa forma, e ter um comportamento diferente no jogo? E dos jogadores também, do seu grupo, por exemplo, que ficou muito abalado com o que aconteceu com o João Paulo, se manifestou nas redes sociais, você acha que pode gerar uma postura diferente nos jogadores e na arbitragem? Por parte da arbitragem, tomara que não, né? Tomara que ele venha sereno, tranquilo, para ele fazer o melhor trabalho. A gente conta com a arbitragem segura, honesta, de muita qualidade. Por parte dos jogadores, foi até uma coisa que eu falei no intervalo do jogo, que nós perdemos no domingo, foi que nós voltássemos mais tranquilos, esquecêssemos aquilo que tinha passado, o erro pesado da arbitragem, os nossos erros também, que eu estou aqui mais uma vez para falar que não pode servir de álibi, não pode servir de desculpa para a gente, alguns erros que a gente vem cometendo também. Então, que a gente entre tranquilo também para fazer a partida passada tem que servir para que a gente melhore, não para que a gente piore. Então, tem que ser cabeça tranquila, procurar fazer o nosso melhor jogo. Valentim, novamente aqui. Ontem, conversando até com o próprio Anderson, o Botafogo pode voltar ao mercado para procurar um outro jogador. E o próprio praticamente garantiu que encontrar um jogador com as características do João Paulo vai se tornar muito caro e também difícil. Só que surgiram alguns nomes, um ou outro, um deles foi inclusive até do Marquinhos Gabriel, que o próprio Anderson afirmou que vai ser difícil essa negociação devido a alguns outros fatores extracampo. Você já está em conversa com o próprio Anderson, também com o Noronha, observando também outros jogadores? E se o Marquinhos Gabriel, que foi até, inclusive, um pedido seu, que você já trabalhou com o Marquinhos Gabriel, mas a gente também descobriu que foi antes mesmo essa procura da lesão que aconteceu com o João Paulo? A gente está conversa bastante, eu, Anderson, o Dr. Gustavo também, para a gente procurar fortalecer o nosso elenco. Eu já falei tudo dentro da realidade do clube, mas eu não vejo o Marquinhos como uma solução para a posição do João, né? Eu fui treinador dele no Palmeiras no período que eu fiquei de interino antes da chegada do Gareca, e ele joga mais centralizado na frente ou até de beirada. Então, eu não vejo ele ali como um segundo volante. Então, não seria um substituto para o João. Mas é um jogador importante, já falei ontem também num programa, e a gente está vendo aí o máximo, como você falou, tem que ver também os valores de jogadores que interessam ao clube, porque aqui se faz com tudo muito cuidado, sem viver na realidade do clube, né? Valentim, boa tarde. Queria saber se já há um substituto para a faixa de capitão no jogo de amanhã e por quê? Ainda não. Amanhã é que nós vamos decidir, porque, como eu falei para vocês, eu preciso ver se todos esses jogadores que eu tenho em mente para começar jogando se estarão liberados pelo departamento médico. Valentim, boa tarde. Quando a gente olha os resultados do Botafogo, né, o Botafogo ainda não venceu nenhum time grande, nenhum dos grandes do Rio. Quando venceu no Carioca, venceu sempre por uma margem de 1 gol de diferença. Isso é mais papo para a imprensa ou esses números e esses dados significam alguma coisa para você? Nós precisamos melhorar muito, procurar tomar menos gols. Até criamos algumas ocasiões boas de gol e não concluímos. Nos resultados que você falou aí, que a gente não teve um placar com um pouquinho mais de gols. Clássico você falou também, né? O clássico, sinceramente, eu joguei 2 aqui e eu fui prejudicado pela arbitragem 2 vezes com erros pesados. O Flamengo, a equipe que fez um grandíssimo jogo, nós perdemos com o erro da arbitragem antes de 5 minutos do primeiro tempo. Repetiu um erro grave contra o Vasco, que eu acredito que se tivesse um jogador expulso, seria difícil eles fazerem 2 gols na gente com um jogador a menos no primeiro tempo. Então,
que a minha equipe precisa melhorar, eu sou o que mais estou sem dormir por causa disso. E eu quero que ela melhore. Agora, vamos lembrar também dos erros, não erros que passam despercebidos, erros pesados, mais uma vez eu digo. Tá? Mas eu repito, quero, por favor, que vocês entendam, que o torcedor entenda que eu não estou aqui só... a equipe não ganhou por erro da arbitragem, não, pelo amor de Deus, mas que em certos jogos, esses dois que eu citei, foram erros muito pesados e que foi no início do jogo, né? Valentim, aqui, boa tarde. O treinador, a todo momento, né, tem que tomar decisões, tem as escolhas, né, e aqui no Botafogo tem algumas perguntas, né, que são feitas há bastante tempo. Jefferson ou Gatito, no ataque Chiesa ou Brenner, e também na zaga agora tem essa questão do Marcelo e do Carli, né? Muitos torcedores perguntam sobre o fato do Carli não estar sendo titular e muitas das vezes nem relacionado para os jogos. A minha pergunta é sobre essa sua escolha pelo Marcelo. O que mais te agrada no Marcelo em relação ao Carli e sobre essa sua escolha entre os dois jogadores? Dos que não estão jogando não é só o Carli. Tem o Iago que chegou, tem o Ellerson, tem o Canu. O Carli, lógico, é um jogador que foi capitão ano passado. Em relação aos 11, hoje eu vejo que eu estou contando mais com esses dois. Entendam bem que todos podem jogar a qualquer momento. Foi assim com o Brenner, que não vinha jogando titular desde a minha vinda. O Chiesa jogava sempre, precisei dele titular e foi bem no jogo até. Em relação a convocar, o Carli ficar de fora algumas vezes, mas outros jogadores ficaram de fora também, eu já falei isso para vocês, que aqui eu tive uma surpresa que só pode convocar 18 jogadores. Então, fica difícil. E eu tenho tido a sorte que eles estão treinando bem, todos eles. Então, eu posso, às vezes, fazer um rodízio de quem vai para o banco, não para agradar um ou outro, porque senão eu acabo não agradando ninguém, mas é porque todos estão bem e eu posso contar com eles caso eu precise de que eles entrem no segundo tempo. E sobre o Renatinho, qual é a situação dele? Está à disposição já para você? Para esse jogo não, o Renato e o Matheus ontem começaram a treinar com a gente, e foi já um treino positivo, né? Lógico que o Renato, até conversei com ele rapidamente, ficou um mês sem treinar, né? Então, um mês da lesão, se eu não me engano. Então, é um jogador que a gente conta também, junto com o Matheus aqui que eu citei antes, mas o legal é que eles já treinaram com o grupo ontem. Não, para esse jogo estão fora. Um treino só. Ah, não, sim, para esse jogo estão fora. É porque não... 2 treinos, assim, fica difícil. Depois de um tempo de inatividade, não, estão fora, sim. Valentim, boa tarde. Boa tarde. Ontem você comentou sobre algumas... do Bem Amigos, né, sobre alguns estilos de treinadores na pré-eleição, na véspera, no dia do jogo, né, antes um pouquinho da partida, sobre como eles usam motivação, de certa forma, para poder botar um gás nos jogadores. Você comentou agora também sobre esse retrospecto em clássicos que foram derrotas por causa de erros, ou bem, os erros foram diretamente importantes nas derrotas, e apesar de bons jogos. O fato do Botafogo ainda não ter vencido um clássico nessa temporada, você leva isso para o vestiário? Você acha que isso pode motivar algum dos atletas para entrar mais mordido em campo para vencer o primeiro clássico em 2018? Quando eu cheguei aqui, eu falei para eles, até para eles me conhecerem mais, eu acho que é um processo de você acelerar uma forma de você acelerar esse processo de nos conhecermos mais. Eu falei para eles já no primeiro treino que na pré-eleição nós iríamos só recordar aquilo que nós iríamos treinar, né? Então, a pré-eleição eu não gosto de frase feita, de frases motivacionais. Algumas coisas pontuais eu acho legal, mas o jogador tem que entender que ele tem que começar a se preparar nos treinos. A minha pré-eleição dura em torno de 17 a 20 minutos, não passa disso, e a gente só revê as coisas que precisam ser feitas e que tudo que nós treinamos, por isso que eu cobro muito, porque eu não quero que se faça nada no jogo que não foi treinado. Então, não tem muito essa coisa aí de ficar, nós perdemos o clássico, vamos ganhar agora que nós perdemos 2. Não, a gente precisa ganhar esse jogo para classificar. Quer mais motivação que essa? Né?
Valentim, você imagina como uma possibilidade, caso esses 11 jogadores que você gostaria de contar como titulares, né, se eles não forem liberados pela fisiologia, pelo departamento médico, você avalia a possibilidade de mudar o esquema tático da equipe e talvez atuar com 3 zagueiros, algo que por aqui pelo menos não foi muito bem visto anteriormente? A gente pode ter alguma variação caso eu não consiga algumas peças que eu acho que cabem no modelo de jogo que a gente está jogando. Talvez sim. Vamos ver. Vamos esperar esse departamento médico aí trazer boas notícias. Valentim, mais cedo, durante a coletiva hoje do Zé Ricardo, ele também não soltou o time, escondeu um pouquinho o time, mas vai ser diferente do time que entrou em campo, pelo menos nos primeiros 45 minutos, já que o Rildo não vai jogar. Você mais ou menos já imagina como o time pode jogar? Porque ele falou do Galhardo podendo jogar também junto com o Pikachu ali pela direita, ou então entrar com o Paulinho. Você mais ou menos já imagina? A única certeza que eu tenho é que o Rildo não joga, né? Mas a gente tem os prováveis a gente tem também. Nós vamos treinar agora um pouquinho sobre isso aí. Mas, lógico, obedecendo muito aquilo que o adversário tem de característica, mas a gente precisa melhorar e corrigir as coisas nossas ali que, independente do esquema tático deles, a gente precisa fazer um pouquinho melhor no jogo de amanhã.